Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 106. Camilo aparece na fazenda de Franco e pede para falar com Steve. Franco consegue falar com Fernanda e diz que precisam se ver urgentemente. Fernanda pede ao irmão que a ajude a sair, pois precisa se encontrar com uma pessoa. Érica aparece na fazenda em busca de Franco e Gardênia diz que ele não está em casa, pois foi se encontrar com Fernanda. Érica entra em contato com Franco e propõe almoçarem juntos. Franco diz que está em uma reunião e não sabe quanto tempo deve durar. Fernanda propõe a Adriano contratarem uma enfermeira. Adriano diz que não precisa de uma enfermeira, mas sim dela. Nesse instante, o telefone de Fernanda toca e é Érica que propõe visitá-la. Fernanda diz que irá sair para uma reunião e não poderá recebê-la. Camilo convida Franco e Steve para uma corrida de cavalos. Steve o agradece pelo convite. Camilo diz que Lovely também está convidada. Steve explica que Lovely não poderá comparecer, pois está morta. Fernanda conta a Santiago que Franco sabe de coisas sobre sua família que nem eles sabem. Camilo não compreende. Então Fernanda revela que Bárbara manteve Liliana presa na clínica psiquiátrica sem estar doente por todos esses anos. Santiago fica chocado. Os dois não percebem, mas Liliana está caída bem próxima à estrada. Steve conta a Camilo que Lovely dormiu fora de casa e perdeu o decoro. Camilo pergunta se o que Lovely fez é muito grave. Steve diz que Lovely o decepcionou. Franco revela a Fernanda que Liliana fugiu. Fernanda fica surpresa. O advogado de Gonçalo o orienta a não pagar o resgate, pois ele não tem certeza de que Liliana está bem. Santiago deduz que Liliana tenha voltado para a clínica Miraflores. Todos resolvem ir para lá. Bárbara pergunta onde Fernanda foi. Adriano explica que foram atrás da namorada de Santiago. Adriano questiona se Bárbara está envolvida no sumiço de Aurora. Bárbara diz que não. Bárbara diz que Adriano deve tornar a vida de Fernanda complicada. Bárbara sugere que Fernanda e Adriano deem um neto a Gonçalo. Aurora procura Rosa e pede a ela que fale com Bárbara, para que a entenda. Rosa diz que será difícil que Bárbara entenda que ela ficou com dois irmãos ao mesmo tempo. Aurora diz que ama Santiago e pede a ajuda de Rosa. Rosa a chama de descarada e a manda embora de sua casa. Bárbara diz a Adriano que engravidar Fernanda seria a maior vingança quanto ao adultério cometido por ela. Adriano diz que isso não será fácil, pois há muito tempo não sabe nada de Fernanda. Bárbara explica que na condição em que Adriano está, será fácil conquistá-la, pois no fundo, Fernanda sente culpada por tê-lo traído. Nesse instante, Bárbara recebe um telefonema de Rosa que diz que precisa vê-la. Bárbara se despede de Adriano e diz que tem um compromisso. Em um táxi, Oregon chega à fazenda Elizalde com uma coroa de flores nas mãos e diz que veio dar o último adeus a Bárbara Greco, pois ela está morta. Nesse instante, Bárbara sai de dentro da casa e os dois ficam frente a frente. Oregon a observa assustado e Bárbara fica surpresa com sua presença. Assustado, Oregon começa a correr. Bárbara o alcança, dispensa o taxista e diz a Oregon que sua chegada foi oportuna. Oregon fica assustado. Bárbara diz que hoje é o dia de sorte de Oregon e ressalta que hoje é o dia mais importante de sua vida, pois ela está em suas mãos. Oregon a observa desconfiado. Érica entra em contato com Franco, diz que está no cabeleireiro e o espera no jantar que terá em sua casa à noite. Franco confirma sua presença. Steve diz a Vênus que o próximo passo é fazer com que Camilo sinta que a relação entre ele e Lovely não tem mais volta, e Lovely precisa de Camilo incondicionalmente. Vênus diz a Steve que Lovely, essa personagem que ele criou, é bem chatinha. Steve conta que todo homem sonha com uma Lovely. Ao encerrar a ligação, Vênus diz que quando finalizar o trabalho, se transformará em uma verdadeira Lovely. Agripina conta a Eduardo que Oregon entrou em contato com ela para se certificar de que Bárbara realmente havia morrido. Franco diz que Agripina deve estar atenta, pois Oregon virá à clínica. Agripina diz que duvida, pois quando Oregon se despediu, foi embora com muita raiva. Bárbara se tranca com Oregon na capela. Bárbara o questiona onde ele escondeu Liliana. Oregon fica surpreso com a pergunta. Liliana segue caminhando sem rumo na esperança de encontrar Ciro. Santiago diz que o sumiço de Liliana coincidiu com uma ligação que Oregon fez a Agripina. Franco diz que a viagem de Oregon talvez tenha sido uma invenção para distraí-los e descobrir onde Liliana estava escondida. Um homem misterioso aparece na clínica Miraflores, com o intuito de internar um parente. Agripina diz que está atendendo uma família e logo lhe dará atenção.